Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a galera todinha ali se reuniu para tentar pegar o Afirhan. Nesse exato momento, quando eles conseguiram entrar no bar, quando ele está dormindo, ele está todo ali como se nada tivesse acontecido, e enquanto isso Salim está controlando o barco. Só que é nesse momento, quando ele abre uma brechinha do olho, ele vê de frente a ele ali a Ganymede com a panela de fazer ovo ali na mão. Do outro lado ele olha para Sultan, que está com a peixeira, e frente a ele está a Efsun, e ele fica nesse momento sem saber o que fazer. Depois de um tempo ele pergunta o que é que elas estão fazendo ali e para onde eles estão pensando em levar ele. A Sultan responde que vai levar ele direto para o inferno. Ele diz a ela um monte de coisa e diz também que vai fazer que todas elas se arrependam, e ela aponta para ele e diz que ele se cale agora mesmo. A Ganymede não quer nem saber, pega a panela de ovo ali e sapeca na cara dele. Logo depois, mais à frente, quando ele é levado para um galpão, então ele se acorda, percebe aquele povo todinho ali frente a frente com ele. A Efsun faz até um gestinho para ele e ele fica perdido ali sem saber o que é que está acontecendo, e ela olha para ele, pergunta se está tudo bem com ele e depois solta até uma brincadeira dizendo que ele mesmo pediu que fizesse uma roupa para ele, então ela fez esse vestido na medida para ele. Ele se levanta, olha para todo mundo, pergunta o que é que eles estão fazendo e diz que aquilo é pouca vergonha, tenta tirar aquele vestido, só que o Arda e o Salim não deixam ele tirar. O Salim diz a ele que ele espere que ele não tire aquela roupa ainda, porque eles não terminaram o trabalho dele e ele vai ter que pagar por tudo isso. O Arda solta uma piadinha para ele também, dizendo que esse vestido caiu tão bem nele e pergunta o porquê que ele vai querer tirar. Ele continua ali tentando sair e Efsun grita com ele, mandando ele parar agora mesmo, se acalmar. Ele promete que vai acabar com todos eles e a Sivri diz a ele que ele vai fazer nada com elas e manda ele se acalmar agora mesmo, chamando ele de idiota. Mas ele continua dizendo que todos eles ali vai pagar um preço, por isso vão pagar muito caro. A Sultan encara ele e diz que quem vai pagar é ele e pergunta se ele não tem vergonha na cara de pedir em casamento uma menina ali que poderia ser a neta dele. Ele fica calado e a Sultan continua dizendo outras coisas com ele, como por exemplo, que também ele até tentou ali acabar com a vida de uma mulher que estava grávida e também acabou com um policial inocente. Ele fica calado, sem saber nem o que fazer, e ela continua dizendo por isso que quem vai pagar caro é ele, porque elas vão fazer ele pagar por tudo que ele fez. Ganymede também se aproxima dele, sapeca aquela panela nele e continua dizendo a ele que ele vai pagar por tudo que ele fez, chama ele de asqueroso, de um monte de coisa com ele, promete que ele vai pagar, agora é ele quem vai pagar por tudo que fizeram contra todas elas. A Efsun também se aproxima e diz que o Ismail era muito jovem e pergunta se isso não doeu nele. Ele fica calado e ela grita novamente perguntando e depois dá uma goipada na cara dele. Ele continua em silêncio, não fala nada, e Efsun diz para que ele preste bem atenção que se ele não confessar, não falar a verdade que foi ele quem mandou acabar lá com o Ismail, então ela vai divulgar. Aí mostra o celular com as fotos dele e pergunta se ele conhece quem é aquela pessoa que está ali, então ele olha para ela revoltado. Ela continua dizendo que se ele não confessar a verdade, ela vai entregar aquilo ali à imprensa, vai colocar num anúncio e pior, pode mandar essas fotos sair por ali até com fundo musical. Ele fica revoltado contra ela, contra todos eles ali, e ela diz que ele vai ter que fazer o que ela está dizendo ou vai ser pior para ele. Ele continua falando que vai acabar com ela e com todas elas que estão ali. A Hanif nesse momento está gravando tudo e ela diz que precisa gravar toda essa cena porque depois pode até chantagear ele, e ele continua dizendo que ele acabou sim com um policial e imagina o que pode fazer com elas, porque com ele ninguém mexe. O Ardan pega no pescoço ele e pergunta se ele realmente acha que ele é algum homem ali, porque ele tratou de acabar com a esposa dele, com o bebê na barriga dela, e pergunta se ele acha mesmo que ele é um homem. Só que nesse exato momento, enquanto eles estão ali dizendo um monte de coisa ali, fazendo o Afirhan pagar por tudo que ele está fazendo, é nesse exato momento que os capangas do Afirhan chegam ali e manda todos eles se afastar dele agora mesmo.
Todas elas se afastam ali dele e logo depois agora ele se sentindo que está na razão, mal ele sabe que daqui um pouquinho a polícia vai chegar e levar todo mundo em cana aí, mas ele por enquanto fica olhando para Efson, tentando colocar o terror nela, mandando ela dar o celular, ela fica sem querer dar, mas ele grita com ela dizendo que me dê agora mesmo. Ele então pega o celular, começa a olhar aquelas fotos, fica revoltado. Logo em seguida ele olha para Efson, vai para trás de um dos seus capangas e diz a ele para que agora mesmo ele dispare, só que ele fica ali sem conseguir fazer isso, mas o F-Ram continua dizendo a ele que agora mesmo cumpra a ordem que ele está dando e pode disparar. Só que daqui a pouco a gente volta para terminar esse assunto aí, porque a cena muda e vai lá para a barraca e está conversando com o Mehmet e ela pergunta se ele acha mesmo que esse homem pode ser o pai do Atés. Ele diz que não sabe, chama ela de querida e diz que de verdade ele não sabe responder essa pergunta. Nesse exato momento é quando o Atés aparece, vem andando aos poucos olhando para eles dois, só que quem vem atrás do Atés é o coroinha, supostamente pai do Atés, vai também se aproximando, só que quando o Mehmet olha para ele, fica um pouco como se tivesse assustado, ele também olhando para o Mehmet e vão se aproximando, então ele chama pelo nome do Mehmet completo e o Mehmet também fala com ele como já tinha lhe conhecido há tempos e fala, então é você, não é? O Mehmet fica ali um pouco encabulado, sem saber o que fazer, até que ele olha para o Mehmet e diz que foi você então quem acabou com a minha esposa. O Atés, ele fica até sem reação, sem saber o que fazer. O Mehmet quer até baixar a cabeça ali, mas ele continua revoltado contra o Mehmet e dizendo que logo depois ele levou seu filho e acabou ali com sua vida. Mehmet calado e ele continua dizendo um monte de coisa, dizendo que deixou ele arruinado e que ele roubou ali toda a sua vida. O Atés tenta até apaziguar toda aquela cena ali, só que ele dá um puxão no Atés, lhe afastando e a tenta entrar até no meio, chamando pelo seu nome, pedindo a ele que por favor que se acalme, e ele olha revoltado para ela, dizendo que ela fique na dela. Ele continua olhando para ela, dizendo a ela que no caso dela, ela não se meta porque ela é a neta de Bertartarran, ela também é uma bandida. O Atés agora fica revoltado, puxa ele e diz que já basta que ele se controle e fecha a mão para tentar dar uma sabugada na cara dele. Ele fica até olhando para o Atés sem acreditar que ele poderia de fato fazer isso com ele, até que o guarda-ré ali chega, diz para que eles parem agora mesmo, se comporte, e ele olha para o Atés e diz que fizeram tanto a cabeça dele de um modo que ele tem coragem de levantar a mão para o seu próprio pai. Atés fica calado e o Typhoon continua dizendo para ele que ensinaram ele a golpear, né, de uma forma tão grande ali que agora ele esqueceu do pai que tem e agora se tornou um Atarran, não é? A Barra, ela fica ali por sua vez sem saber o que fazer. O Mehmet fica um pouco como se tivesse até envergonhado, mas também sem saber o que fazer, e o Atés por sua vez ele se cala, fica sem reação porque não sabe nem como responder o pai. Nesse exato momento é aí que o Typhoon então por sua vez ele decide sair. De volta lá com a Efson, ela tá ali separada e o cara continua apontando para ela. Logo depois ele chega, se aproxima, olha para todos eles, diz que agora eles vão pagar, eles vão ver o que acontece por eles terem ali tentado, pelo menos tentado, fazer ele pagar por alguma coisa. Ele continua gritando, dizendo que eu sou o senhor Afram e vou fazer que todos vocês paguem. Sapeca o celular no chão e fica pisando nele. A Sultan e o Arden, eles ficam ali muito nervosos, sem saber o que fazer, e para acabar de piorar, o Afram diz que a primeira quem vai pagar ali vai ser ela, a Efson. Então é nesse exato momento quando ele diz que ele pode atirar, só que o Arden se levanta revoltado juntamente também com a Sultan e pede que por favor que não façam isso, e a Sultan grita dizendo que ele não seja tão ruim para fazer isso porque ela está grávida, mas ele não quer nem saber e manda eles agora se sentarem. Só que o negócio é que o Afram fica todo o tempo ali dizendo a ele que ele pode atirar, mas ele fica ali travado, ele não consegue fazer isso, e o Afram fica o tempo todo dizendo a ele que ele pode atirar, que pode fazer o que ele está ali ordenando, mas ele continua ali sem fazer. Vai ficar um tempão ali, uma música de suspense, e ele sem fazer exatamente nada. Por sua vez, a Efson fica colocando a mão na barriga e se lamentando pelo seu bebê.
Só que é aí que vocês escutam um disparo, todo mundo pensa que foi na Efsun, só que quando a imagem mostra o Aziz ali por trás, que atirou ali no capanga do Gafrihan, e é aí onde ele ordena que todos eles agora abaixem suas armas. A Sultan e o Ardan se levanta, abraça a Efsun e fica feliz por nada ter acontecido com ela. Logo depois a Efsun se aproxima dele e pergunta se por acaso eles poderiam reparar o celular, porque ali ela conseguiu gravar quando ele confessou o que fez lá com o Ismael. Ele olha para o celular e diz que não tem como. Logo depois a Hanif se aproxima e diz que ela conseguiu gravar, mostra a imagem para ele, ele fica revoltado, Samosígios, e pergunta: e agora, o que é que a gente deve fazer com esse homem, porque eles poderiam acabar com ele agora ali mesmo. Então eles dois se apontam para ele e o Afihan fica sem saber o que fazer, e eles dois continuam dizendo que você acabou com o Ismael e a gente pode acabar com você aqui agora mesmo. O Afihan, por sua vez, bate a doidiça nele ali, então ele tenta sair nas carreiras e elas começam a gritar que segurem ele, só que o Aziz diz a elas que não precisa, que pode deixar ele sair, e quando ele acha mesmo que vai conseguir ir embora, é aí que ele vai dar de frente com outro monte de policial. Então Aziz se aproxima dele ali, Samosígios, e diz a ele que tem que levar ele agora mesmo para a cadeia e que eles não podem cometer erro nenhum ali para que ele venha tornar a escapar. E o Cis diz que não, que jamais vai acontecer, e diz a Afihan que vai colocar as pulseiras nele ali, que isso vai combinar com o vestido que ele está. E a Efsun também começa a tirar umas liberdades, umas brincadeiras, dizendo a ele um monte de coisa. Depois diz a ele que ele saia agora mesmo, e é nesse momento que o Afihan ele sai direto para a cadeia.